carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas o versículo de número 27. Hoje nós vamos dar sequência à série de mensagens que Deus colocou no nosso coração, e nós vamos hoje com um novo tema. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, o versículo de número 27. Está no telão. Todos encontraram, digam amém. Leamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Eu gostaria que você participasse dessa leitura. Está ali no telão, edição revista corrigida. Esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis. Repita assim após mim: a mudança das coisas móveis. Uma vez mais, para você gravar bem em sua memória: a mudança das coisas móveis, como coisas feitas. Diga de novo: como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Meus irmãos, domingo retrasado, nós iniciamos aqui uma série de mensagens sobre mudanças. E nós, naquela oportunidade, falamos aos irmãos que íamos falar conforme o Espírito Santo de Deus nos orientasse, acerca de algumas mudanças pelas quais nós não podemos admitir, nós não podemos aceitar que aconteça em nossas igrejas de modo algum. Nós não podemos aceitar tais mudanças acontecendo em nossas igrejas. E eu falei da primeira mudança, que nós não podemos admitir que aconteça em nossas igrejas. Eu preguei aqui dizendo que nós não podemos admitir que preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem transformação. Nós não podemos admitir. E eu falei também que existem mudanças pelas quais o meu coração está fechado, está trancado. Eu não posso admitir tais mudanças acontecendo em nossas igrejas. Mas também eu disse a vocês que existem mudanças pelas quais eu estou orando há muitos anos, há muito tempo, para que Deus venha realizá-las em nosso meio. Mas hoje nós vamos falar de mais uma mudança pela qual nós não podemos aceitar, nós não podemos admitir que aconteça em nossas igrejas de maneira alguma. A segunda mudança é essa. A primeira, nós não podemos admitir que preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem transformação. Agora, o nosso segundo tema: eu não posso admitir. Você há de convir comigo. Você também, depois que eu terminar essa preleição, você não vai aceitar essa mudança. Eu não posso admitir que preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem o poder do sangue de Jesus.
Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus por isso, irmão? Eu não sou capaz de aceitar que preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem transformação. Mas escute bem isso, eu também não sou capaz de aceitar que preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem o poder do sangue de Jesus Cristo. Olha o que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, no capítulo 1 e o versículo de número 7. Paulo diz assim: nele quem? Em Jesus, glória a Deus. Paulo diz: nele temos a redenção e o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Eu não posso então admitir que nós preguemos em nossas igrejas um cristianismo que não acredita, que não crê, que não assume uma posição de acreditar piamente no poder do sangue de Jesus Cristo. Até porque, olha o que Pedro, o apóstolo, escreveu. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Pedro diz assim: e sabendo, ele sabia, será que eu e você sabemos disso? Pedro diz: e sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebestes de vossos pais, mas sim pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu não posso admitir que preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem transformação. Mas eu também não sou capaz de aceitar que preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem o poder do sangue de Jesus Cristo. Quando você olha hoje para o mundo que nós estamos vivendo, você vai ver que existem muitos institutos teológicos por aí. Existem até muitas igrejas por aí, dizendo que a mensagem do sangue de Jesus Cristo é uma mensagem muito primitivista. E eles dizem: olha, é uma mensagem muito primitiva. Então, ao invés da gente falar do sangue de Jesus, vamos falar do evangelho triunfalista, vamos falar do evangelho da prosperidade. Olha para cá, não existe prosperidade em nenhuma área da nossa vida se o sangue de Jesus Cristo não estiver aspergido sobre ela. Não existe prosperidade se não há o sangue de Jesus Cristo aspergido sobre a minha e sobre a sua vida. Olha para cá, quando você lê a história das religiões, escute bem isso, você vai ver que todas elas nasceram sobre um fundamento e estão firmadas nele até hoje. O catolicismo prega a salvação pelas obras. Os testemunhos de Jeová pregam a salvação pela sociedade torre de vigia. O budismo prega a salvação pela autonegação. O hinduísmo prega a salvação pelo autoflagelo. O espiritismo prega a salvação pela reencarnação. Eles começaram pregando assim e pregam assim até hoje. Catolicismo, as obras. Testemunho de Jeová, sociedade torre de vigia. Budismo, a alta negação. O hinduísmo, o autoflagelo. Mas nós da igreja Hope aqui em Mongaguá pregamos a salvação pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Olha para cá, irmão, é só o sangue de Jesus Cristo que pode salvar o homem. É só o sangue de Jesus Cristo. Eu não sei quantos aqui já leram a autobiografia
do grande reformador Martim Lutero. Escute bem isso, Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, numa pequena cidade mineradora da Alemanha Central. Escute bem isso, ele foi um monge agostiniano, um professor de teologia germânico, que se tornou uma das figuras da reforma protestante mais eficaz, mais evidente na sua época. Escute bem isso, Martinho Lutero, ele foi professor de teologia moral da Universidade de Gutenberg e pregador na cidade. Foi criado no mosteiro, quase morreu quando um raio caiu quase em cima da sua cabeça. E é interessante que Lutero, ele estava protestando contra a Igreja Católica. Por quê? Porque um certo dia ele ia subindo os degraus da grande catedral de Roma de joelhos. Era um homem, um católico roxo, não acreditava no poder do sangue de Jesus. Mas escute bem isso, ele ia subindo de joelho. De repente o Espírito Santo falou ao seu coração, dizendo: mas o justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Ele lembrou que uma referência estava lá no livro de Abacuque e a outra referência estava lá na epístola aos Hebreus. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmão, quando o Espírito Santo falou no coração de Martinho Lutero, escute bem isso, ele se levantou daquela grande escada que ele estava subindo de joelho, e ali mesmo ele teve um encontro real com Cristo Jesus. Martinho Lutero, ele teve um encontro com Cristo. Cristo falou no seu coração e ele saiu dali já com a sua vida transformada, agora pronto para pregar a respeito da fé e a respeito da vida nova com Cristo Jesus. Escute bem isso. E ele começou então a protestar contra a própria Igreja Católica. E ele começou a ser perseguido, porque ele começou, irmão, a escrever as suas teses. E eram 95 teses contra a prática contemporânea da Igreja Católica com respeito às indulgências. 95 teses. E ele começou a colocá-las lá na porta da igreja. E as pessoas que liam as suas teses começaram a se converter ao cristianismo verdadeiro. Deixaram de fazer pagamento das indulgências. Elas começaram a se converter a Cristo Jesus. E a vida daquelas pessoas começaram a ser mudada. Olha para cá. E então Martinho Lutero, ele começou a ser perseguido, não só na área dos outros monges e amigos, entre aspas, que ele tinha antes, que começou a persegui-lo, mas também espiritualmente. Conta-se que um certo dia Lutero, ele estava sentado em seu escritório, junto à sua escrivania, fazendo algumas anotações bíblicas. E sabe quem apareceu para ele? Satanás. Chegou com 2 rolos de pergaminhos e disse: Lutero, eu conheço todos os pecados que você tem cometido em toda a história da sua vida. Eu conheço todos os seus pecados. Lutero virou e disse: mas conhece? Quais são? Eu disse: espera aí. Abriu o primeiro pergaminho e disse: Lutero, tal dia,
tal hora você fez isso, você cometeu um delito. Lutero lembrou e disse: é verdade, eu cometi. Mas tem mais. Um outro dia, tal hora, você cometeu mais um pecado. Lutero lembrou e disse: verdade, cometi. E ele foi contando em minúcias todos os pecados que Lutero havia cometido. Quando terminou aquele primeiro pergaminho, Lutero olhou para Satanás e disse: acabaram os meus pecados? São só esses os meus pecados? Satanás virou e disse: não, tem mais. Abriu o segundo pergaminho e disse: tal dia, em tal horário, você falhou, você pecou. Ele lembrou e disse: verdade, que desgraçado, ele sabe de tudo, pequei mesmo. E ele foi contando, e foi passando-se o tempo. Depois que ele terminou aqueles 2 rolos de pergaminhos, Lutero olhou para Satanás e disse: e aí, acabaram os meus pecados? Satanás virou e disse: sim, são esses os seus pecados, acabaram-se. O que Lutero fez? Ele estava junto à sua escrivania, tinha ali tinta vermelha em um vidro, tinha pincel ali de escrever. Ele abriu aqueles 2 rolos de pergaminho e ele escreveu o que está escrito lá na primeira epístola de João, capítulo 1 e o versículo de número 7. Pegou ali a tinta vermelha e pegou aquele pincel e ele começou a escrever: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Quando ele disse isso, Satanás desapareceu e aquele escritório encheu da presença de Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque há poder no sangue de Jesus. Olha para cá, o diabo pode querer até apontar os seus pecados. O diabo pode apontar para você e dizer: tal dia você pecou. E você não pode negar, porque conscientemente você vai lembrar: pequei, falhei. O diabo sempre vai apontar o dedo para você. Mas não esqueça do que João escreveu dizendo: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. Diga assim: de todo o pecado. Gente, isso aqui é extraordinário. Lutero continuou protestando contra. Dali nasceu a igreja protestante, irmão. É através de Lutero. Porque ele teve coragem de colocar as 95 teses lá na porta da igreja e dizer: não, eu não aceito mais. As verdades bíblicas estão aqui. Nada de indulgência, nada de pagamento de salvação. Não existe isso. Nós somos salvos, dizia Lutero, é pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Fez história. Sabe por quê? Porque nós, através do sangue de Jesus, podemos escrever a nossa própria história. Talvez você venha dizer: pastor, mas há poder no sangue de Jesus? Há poder. Não é só no hino 491 da harpa cristã que a gente canta, não. Há poder no sangue de Jesus. Mas na verdade há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. E eu me lembro quando o Matias, garoto ainda, e a gente punha ele e a Sueli para cantar na igreja: o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Imitando o missionário lá, o saudoso missionário Davi Miranda: o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E eles cantavam. Olha, irmão,
E isto não é apenas uma expressão repetidas, que a pessoa, quando se depara com um acidente, diz: o sangue de Jesus tem poder. Ou seja, quando vem subitamente uma luta, uma dificuldade, um problema, ela se assusta, de repente até um acidente, e ela sem querer diz: olha, o sangue de Jesus tem poder. Não, é que na verdade, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Você sabia que através de um DNA, através do sangue, a gente pode ser conhecido até na terceira e a quarta geração, através do sangue. A medicina consegue detectar até a sua terceira e a quarta geração, se é parente seu, se tem uma linhagem ou não, através do sangue. Quando alguém está doente, quando alguém está enfermo e vai ao médico, o médico, para detectar o problema de saúde, o que ele pede para fazer? Um exame de sangue. E ali ele vai descobrir que tipo de enfermidade aquela pessoa tem. É através do sangue. É por isso que Jesus escreveu a nossa salvação na cruz do Gólgota, através do precioso sangue. Ele cravou ali a nossa sentença de salvação. A cédula, Paulo diz, a cédula que era contra nós, ela caiu, aleluia, porque ele subiu ao alto do Calvário. E não é diferente comigo e com você. Eu já disse aqui repetidas vezes, toda pessoa que tem um encontro com Jesus, Jesus a leva até o alto do Calvário, no chuveiro da regeneração, e ele dá um banho de carmesim. Essa pessoa fica limpa, alva mais que a neve. O que é isso, pastor? É através do sangue de Jesus. E eu não posso admitir que nós preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem o poder do sangue de Jesus. Olha o que Charles Spurgeon disse: o sangue de Jesus clama mais alto do que o sangue de Abel, pois não pede vingança, oferece eterno perdão. John Wesley, ele disse: não há nada que lave a mancha do pecado, senão o precioso sangue de Cristo, derramado por amor aos perdidos. Olha o que Moody disse: a única senha para o céu é o sangue de Jesus. Sem ele não há entrada na morada eterna. Sem o sangue de Jesus. William Booth, ele diz: enquanto houver poder no sangue de Cristo, nenhum pecador está fora do alcance da salvação. Olha o que Ketten Booth disse: há uma fonte carmesim fluindo do Calvário, que é o sangue de Jesus, e o pecador, quando mergulha nestas águas, tem os seus pecados perdoados. Olha o que João de Oliveira, de saudosa memória, disse. Ele diz: irmãos, quando vocês se reunirem para adorarem a Deus, cantem pelo menos um corinho que fala do sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo é o pedido de socorro que nós temos em nossas mãos. Quando você clama pelo sangue de Jesus, há um tremor no céu. Aleluia. Jesus não suporta, Jesus não aguenta, ele levanta imediatamente do seu trono, olha para o crente que está clamando pelo sangue de Jesus, e ele envia a resposta do céu. Eu não posso acreditar, eu não posso crer num cristianismo que não prega sobre o poder
do sangue de Cristo Jesus. Olha para cá. Sabe como você vence o pecado e as coisas deste mundo? Ah, pastor, eu sei. Você pode ser calvinista ou arminianista. Você não vence o pecado e as coisas deste mundo por causa disso. Você não vence o pecado e as coisas desse mundo porque você ora muito. Você não vence esse mundo porque você sobe no monte. Nananina, não. Você não vence esse mundo porque você tem um conhecimento teológico, você lê muito as escrituras, você conhece as sagradas letras. Nananina, não. Você não vence esse mundo porque você procura viver uma vida santa, santamente, uma vida sóbria, sobriamente, uma vida pia, piamente, uma vida justa, justamente. Nananina, não. Sabe como é que você vence esse mundo? É através do poder do sangue de Jesus. Está escrito lá no Apocalipse, no capítulo 12, e o versículo de número 11, se não me falha a memória. E eles venceram através do sangue do Cordeiro. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Você não vence porque você é um super crente, porque você é de monte, porque você conhece a teologia, a exegese, conhece aramaico, hebraico, latim. Nananina, não. Você vence é através do poder do sangue do Cordeiro. Eles venceram através do sangue do Cordeiro e pelo testemunho, ou pela palavra do seu testemunho. Testemunho aí, testemunho do sangue. Será que você é aquele crente que diz: não, eu não gosto desse negócio quadrado, é muito quadrado, ficar falando do poder do sangue, o sangue de Jesus tem poder, isso é coisa, a gente já pode ter uma mensagem mais nova hoje, nas igrejas, churches aí, tem umas mensagens diferentes. Não, eu prefiro ficar com o cristianismo da transformação, que acredita no poder do sangue de Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder. Eu vou finalizar essa parte contando para vocês um testemunho. Um certo dia, uma de nossas irmãs do círculo de oração, uma irmã abençoada, era líder do círculo de oração da igreja, e ela, em uma noite de sábado, ela foi para uma vigília na igreja, orou, e depois da vigília, ela chegou na sua casa já depois da meia-noite, agradeceu a Deus. Essa irmã, ela tinha um costume, ela acreditava muito no poder do sangue de Jesus, e ela sempre orava: Senhor, guarda a minha casa. Era uma irmã viúva, sozinha, morava sozinha, e ela sempre, em todas as orações que essa irmã fazia, ela orava: Senhor, guarda a minha casa, cobre a minha casa com teu sangue, cobre a minha vida com teu sangue. Senhor, eu estou saindo agora para a igreja, me guarda nesse percurso e me cobre com teu sangue, o teu sangue tem poder. E ela sempre orava e clamava pelo poder do sangue. Ela voltou dessa vigília, comeu alguma coisa, tão logo ela deitou na sua cama e adormeceu, dormiu. E 2 ladrões, de madrugada, por volta das 4 horas da manhã, pularam o muro e entraram dentro da casa da irmã. 2 ladrões, para roubar.
E eles começaram a revirar toda a casa. E o último quarto que eles entraram foi o quarto aonde estava exatamente aquela irmã que sempre quando ia dormir, ela orava dizendo: Senhor, me cobre com o teu sangue. Escute bem o que aconteceu. Aí, quando eles conseguem abrir a porta do quarto que estava trancada, eles abriram a porta e eles entraram. A irmã estava tão cansada da vigília que não acordou, ou o Espírito Santo não a fez acordar. Ela estava dormindo. Quando eles abriram a porta e eles acenderam a luz, eles se depararam com uma cena que eles ficaram aterrorizados. Quando eles ligaram a luz, olharam em cima da cama, aquela irmã estava coberta de sangue. Estava coberta de sangue, tinha sangue em todo o lençol e no travesseiro, estava coberta de sangue. E deu um desespero neles, ficaram aterrorizados. Mas chegaram aqui antes, mataram essa mulher e eles entraram em desespero. Sabe o que eles fizeram? Nem conseguiram pegar os pertences daquela irmã. Mas eles saíram correndo da casa e um gritava para o outro e dizia: não fomos nós que matamos. Quando eles pularam o muro, sabe o que aconteceu? Tinha uma viatura fazendo uma patrulha no bairro. E quando eles pularam o muro, a viatura viu eles pulando. Ligou a sirene e correu, foram atrás e conseguiram deter os dois. E eles só gritavam: não fomos nós que matamos. Chegamos lá, a mulher já estava morta, coberta de sangue. Não fomos nós. Mas vocês mataram a mulher? E eles voltaram, os policiais, 2 policiais, algemaram aqueles camaradas e voltaram à casa da irmã. E sabe o que aconteceu, irmão? Quando eles entraram no quarto aonde a irmã estava dormindo, eles se depararam com uma cena completamente diferente. Pastor, mas que cena era essa? A irmã estava dormindo como um passarinho. Aleluia! Irmão, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Aí eles acordaram a irmã. A irmã: olha, o que está acontecendo? É o seguinte: 2 ladrões entraram aqui e diz que viu a senhora morta, a sua cama estava coberta de sangue, o colchão, aqui o travesseiro, mas a gente não está vendo nada. E eles mexeram tudo aqui, estava roubando e a senhora não viu. Ela diz: não, sabe por que eu não vi? Porque sempre quando eu vou orar, policial, olha, eu oro para Jesus cobrir a minha casa e a minha vida com o sangue de Jesus. Então eu não vi nada. E de repente um daqueles policiais que era desviado começou a falar em línguas estranhas e Jesus renovou ele. E naquele momento aquela irmã orou por aqueles 2 policiais. O outro também aceitou Jesus como Salvador e o nome do Senhor foi glorificado naquela madrugada. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Olha para cá, eu quero te dizer nesta noite, sem medo de errar, que há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer: acredite no cristianismo da transformação, mas também acredite no cristianismo sobre o poder do sangue de Jesus Cristo. Fica em pé, os adoradores, vem para cá. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus tem poder. Eu não sei como você adentrou aqui nesta noite. Eu não sei se você tem clamado pelo sangue de Jesus. Se você não tem esse costume,
começa a clamar pelo sangue de Jesus. O diabo está contra você, está te enfrentando, clame pelo sangue de Jesus. A luta está árdua, o problema parece que não vai passar, começa a clamar pelo poder do sangue de Jesus, porque o poder do sangue de Jesus, ele está à nossa disposição. Quando você clama pelo sangue de Jesus, há um tremor no céu. Há um tremor no céu. Sabe por quê? Porque foi Jesus que derramou por mim e por você o precioso sangue lá no Calvário. E este sangue tem poder. Este sangue tem poder. Hoje a mensagem para você é sobre o sangue de Jesus. Olha para cá, esse sangue que foi vertido na cruz do Gólgota para salvar você, para te libertar da maldição do pecado. O sangue de Jesus tem poder. Lembra daquele malfeitor? Lembra daquele que estava lá ao lado de Jesus na cruz? Um blasfemava e dizia: se tu és o Cristo, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Mas tinha um ali, aleluia, que de repente ele começou a contemplar aquela coroa de espinho que entrava no couro cabeludo da cabeça de Cristo, e que ele derramava sangue ali na sua face. E ele olha para Jesus, sabendo que Jesus estava sendo crucificado inocentemente. E ele diz, olha, repreendendo o amigo, dizendo: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, por causa dos nossos feitos, das nossas práticas, dos nossos pecados. Mas olha para este, nenhum mal ele fez, ele é justo. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. E a Bíblia diz que ele olhou para Jesus, aleluia. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus foi vero em dizer, antes dele dar o último suspiro, antes dele dizer está consumado, ele olha para aquele homem e diz: olha, eis que eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Sabe o que é isso? É o poder do sangue. Talvez você adentrou aqui, está afastada do caminho do Senhor, mas Jesus morreu por você e Ele pagou a sua conta. Não foi com dinheiro, Ele pagou a sua conta, foi com sangue. Talvez você está aqui conhecedor da palavra de Deus, mas você se distanciou dos caminhos do Senhor. Você saiu da igreja, hoje você está parado na fé, estacionado, mas Deus está te chamando para um reencontro com Ele, através do poder do sangue de Jesus. Olha para cá, Paulo escreveu à igreja de Roma dizendo que nós somos reconciliados com Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Venha reconciliar com Deus hoje aqui.